falar que o Brasil é um Estado laico, mas você sabe o que isso significa? Um Estado é considerado laico quando Estado e religião são separados, ou seja, não há influência de correntes religiosas nas políticas do Estado, e ele também não privilegia uma ou algumas religiões sobre as outras. Isso também não significa que o Estado é ateu ou agnóstico, pelo contrário, ele trata a descrença do mesmo modo como ele trata todos os outros tipos de crença. O laicismo é a doutrina que baseia a ideia de Estado laico e que defende que a religião, que as correntes religiosas, não devem ter interferência no Estado. Essa doutrina ganhou mais força na modernidade com a Revolução Francesa de 1789. Hoje em dia, o Estado laico é adotado em vários países, como o próprio Brasil, África do Sul, Japão, Estados Unidos, Canadá, só para dar alguns exemplos. Mas também existem outros tipos de relacionamento entre Estado e religião. Há os Estados confessionais, os Estados teocráticos e também os Estados ateus. O Estado confessional é aquele que adota uma ou mais religiões oficiais. E há uma certa influência, sim, sobre essas religiões nas políticas do país, mas o poder secular ainda domina. Os estados confessionais eles podem ter diferentes graus de liberdade religiosa, que é um conceito que a gente vai ver um pouco melhor daqui a pouco. Mas só para ter uma ideia de estados diferentes confessionais, a Inglaterra é um estado confessional que adota o cristianismo anglicano, mas que tem total liberdade religiosa. Já o Butão, que adota o budismo tibetano como religião oficial, também tem liberdade religiosa, mas com algumas restrições, como por exemplo construção de templos. E já no nosso último exemplo, a Arábia Saudita adota oficialmente o Islã e proíbe todas as outras religiões, ou seja, não tem liberdade religiosa também. Já nos países que adotam a teocracia, ou seja, os estados teocráticos, todas as decisões políticas e jurídicas passam pelas regras também da religião oficial. Nesses países, a religião pode exercer o poder político de forma direta, quando o próprio clero tem cargos políticos, ou então de forma indireta, quando os governantes e juízes não são necessariamente religiosos, mas são controlados pelo clero. Alguns exemplos de estados teocráticos são o Irã, que adota o islamismo como religião oficial e possui um ayatolá como chefe de Estado, e o Vaticano, país sede da Igreja Católica e que possui o próprio Papa como chefe de Estado. Já em um Estado ateu, as religiões não são permitidas, ou seja, a perseguição e proibição das práticas religiosas. Esse modelo foi comum em alguns países comunistas ou socialistas no século XX, como o RSS, Cuba, Camboja, China, entre alguns outros. Hoje em dia, parte desses países adota a liberdade religiosa e o secularismo. A Rússia, por exemplo, hoje é um país laico, a Coreia do Norte permite oficialmente a liberdade religiosa e a China também permite a liberdade religiosa, mas com a restrição de permitir somente algumas religiões. Bom, depois dessas definições iniciais, parece apropriado a gente fazer uma distinção entre Estado laico, laicidade, secularização e liberdade religiosa, porque muitas vezes esses termos são usados como sinônimos, mas eles não significam exatamente a mesma coisa. O Estado laico a gente já definiu, é a separação entre Estado e religião. Já a secularização tem uma relação maior com a sociedade. Quando a gente ouve falar de um processo de secularização, é o declínio da importância das práticas religiosas na sociedade, da influência e do papel central da religião em uma sociedade. Então não tem relação direta com o Estado. No entanto, quando a gente escuta que o Estado é secular, em geral isso está sendo usado como sinônimo de Estado laico, porque essa característica de secularização está sendo atribuída ao Estado. E por fim, a liberdade religiosa é uma liberdade individual. Todos os indivíduos podem ter a fé que quiserem, a religião que quiserem, a crença que quiserem ter e podem praticar essa religião, essa crença, como desejarem. Para deixar mais claro ainda a diferença, nada impede que um Estado que tem uma religião oficial, ou seja, que não é laico, como por exemplo a Dinamarca ou o Reino Unido, tenham liberdade religiosa, como esses dois países têm. Bom, e o Brasil? É um Estado laico ou não? A nossa Constituição trata sobre isso em dois momentos. No artigo 19, inciso 1º, ela descreve a separação entre Estado e religião, o princípio da laicidade. E também no artigo 5º, inciso 6º, ela trata sobre a liberdade religiosa. Então, de acordo com a nossa Constituição, o Brasil é sim um Estado laico e com liberdade religiosa. No entanto, o Estado brasileiro tem algumas práticas que já foram questionadas nesse sentido. A Constituição cita Deus logo no seu preâmbulo, por exemplo. Nas nossas notas de real está escrita a frase "Deus seja louvado".
E uma das maiores polêmicas nesse sentido, muitas vezes há crucifixos, símbolos religiosos, em repartições públicas. Muitas pessoas, teóricos e juristas, afirmam que esses atos acabam por privilegiar uma religião acima das outras, ou uma crença acima de outras crenças ou descrenças, e que isso estaria ferindo o princípio da laicidade do Estado. Essas controvérsias já motivaram decisões como a do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que em 2012 pediu para que todos os edifícios públicos retirassem seus crucifixos das paredes. No entanto, o Conselho Nacional de Justiça depois reverteu essa decisão e afirmou que a exposição desses símbolos em edifícios públicos não estaria prejudicando a laicidade do Estado. Fica o questionamento. Esse é um grande debate e ainda não há um consenso entre teóricos e juristas se essas práticas realmente ferem a laicidade do Estado brasileiro ou não. Uma polêmica atual referente ao Estado laico brasileiro e também à liberdade religiosa é o crescimento da bancada evangélica no Congresso, junto com o crescimento da população evangélica no país. A princípio, não tem nenhum problema os políticos revelarem essas convicções religiosas e até mesmo serem a voz daquela população que eles estão representando. Isso, inclusive, pode ser benéfico para a democracia ao apresentar diferentes pontos de vista de diferentes religiões no Congresso, por exemplo. A questão principal é que quando o político é eleito, ele passa a representar não somente as pessoas que o elegeram, mas sim toda a população da unidade federativa correspondente, seja o município, estado, Distrito Federal ou a União. Assim, ele deve governar e legislar para o bem de toda a sociedade, e não somente de alguns grupos, ainda que seja a maioria, e também não de acordo com suas crenças pessoais. Cabe também a nós, sociedade, a fiscalização dos votos dos nossos representantes, para garantir que eles estão sendo feitos pensando no bem comum da sociedade. Quanto à liberdade religiosa, o Brasil não é considerado um país com significativas violações de liberdade religiosa. No entanto, temos também alguns incidentes relacionados, sim, à intolerância religiosa no país. Para a gente ter uma ideia, entre 2011 e 2014, foram 543 denúncias de violações de direitos por discriminação religiosa pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos. Em 216 casos, os denunciantes informaram a religião da vítima. O grupo mais atacado foi de praticantes de candomblé e umbanda, seguidos por evangélicos, espíritas e católicos. A alta porcentagem de ataques direcionados a praticantes de candomblé e umbanda se torna ainda mais expressiva quando nós lembramos que eles representam somente 0,3% da população brasileira. Espero que você tenha entendido um pouco melhor o que é o Estado laico, os diferentes tipos de relação entre Estado e religião que existem no mundo e como isso funciona aqui no Brasil. Não deixe de compartilhar conosco qual é o seu ponto de vista sobre o assunto e também se tem outros conteúdos, outros materiais complementares sobre o tema. Até mais!